Irmãos, hoje eu queria que vocês prestassem bastante atenção realmente na mensagem que vai ser pregada hoje. Posso dizer que eu gastei muitas horas para preparar esse sermão, mas muitas horas mesmo. Estudei bastante. O Espírito Santo me levou a esse sermão de uma maneira que eu fiquei surpreendido com a maneira que ele me levou. Vamos falar hoje sobre a parábola das 10 virgens. Mas eu tenho certeza absoluta que você nunca ouviu dessa forma que vai ser explicado para você, que vai ser explanado para você, que vai ser exposto para você essa parábola. Então, preste bastante atenção, porque ela vai fazer mudar totalmente o sentido sobre o que você já ouviu falar sobre essa parábola. Quando Jesus ele prega sobre essa parábola das 10 virgens, ele prega a parábola e ele usa o contexto de um casamento. Amém? Todos conhecem a parábola, eu já vou ler já a passagem. Mas ele explica a parábola em cima de um pano de fundo de um casamento. Um pouco antes, ele também prega a parábola do servo mau, e depois ele prega a parábola dos talentos. E nas três parábolas, o Senhor, ou o noivo, ou o rei, se ausenta por um tempo e depois volta, se ausenta por um bom tempo e depois ele volta. E essas parábolas, elas não foram parábolas pregadas separadamente. Jesus ele prega essas parábolas e ele prega numa sequência, e ele vai pregando numa sequência. Eu já preguei sobre a parábola dos talentos e hoje eu quero enfatizar sobre as parábolas das 10 virgens. E é interessante que a gente conhece, a gente na nossa cultura tem um método de fazer um casamento, tem um ritual de casamento, tem todo a noiva entra, o noivo vem, mas na época de Cristo, quando ele pregou essa parábola tinha um outro contexto. O casamento não era feito como o casamento de hoje. A forma que era feito o casamento daquela época era muito diferente do que nos dias de hoje. Vou esperar o pessoal, todo mundo sentar. Vou esperar, gente, todo mundo sentar, porque realmente precisa de muita atenção nessa parábola. Então vou pedir vocês realmente muita atenção, prestem bastante atenção, porque isso vai fazer toda a diferença. Então, como que era feito o casamento naquela época? Era o pano de fundo de Jesus. Então Jesus, quando ele pregou a parábola das 10 virgens, ele não precisou ficar explicando como que era um casamento. Porque no decorrer que ele vai falando das coisas, as pessoas já entendiam como que eram os rituais, como que era feito. Então tudo aquilo ali começava a fazer sentido para elas. Mas tem um tempinho desde a época de Jesus, né? Então as coisas mudaram bastante. A forma de fazer o casamento mudou bastante. Então, eu quero falar para vocês aqui como que era feito o casamento e a gente vai entrar na parábola. Eu quero explicar como que era feito o casamento, como isso tem a ver com o nosso Cristo, como isso tem a ver com o nosso Deus, como isso tem a ver com a igreja, como isso tem a ver conosco, né? Como isso tem tudo a ver com a parábola, e isso vai te dar um panorama sobre a parábola que você nunca ouviu falar, nunca percebeu. Quando eu fui estudar essa parábola, e eu li, e eu gosto de estudar versículo por versículo, né, contextualizar, só que o Espírito Santo me falou assim: você sabe como que era o casamento? Você sabe por que tinham 10 virgens? Você sabe por que alguém gritou noivo vem? Você sabe? Porque no casamento de hoje não tem ninguém na porta falando noivo chegou. Geralmente é a noiva que chega, né, depois, né? Então o Espírito Santo me fez entrar num estudo sobre isso. E como que era feito o casamento antes? João, por exemplo, se interessava por Maria. João ia à casa de Maria para conversar com o pai dela, com o pai da noiva. Quando ele chegava na casa do pai da noiva, a noiva, a filha dele, tem um preço. Parece algo meio machista de falar, pô, tem um preço, né? Mas era o dote. Todo mundo já ouviu falar sobre dar o dote do casamento, né?
Acho que até alguns tempos atrás ainda existia isso, talvez até existe isso no interior, né, da dote, né? Então, quando um homem se interessava por uma mulher, ele ia até a casa dela e chegava até o pai, e ali começava uma negociação pela pessoa, pela noiva. Então, e geralmente esse preço era um preço bem alto, né? Por quê? Porque tinha que se pagar ali os danos de tirar alguém querido da família e também mostrar o valor que aquela pessoa tinha. Então, começava, e não era um preço barato não, tá, irmãos? Era um preço bem alto para aquela época, para os padrões daquela comunidade, da realidade daquelas pessoas, né? E também isso mostrava que o noivo tinha condições financeiras de tirar aquela mulher da família e sustentar ela. A gente podia, para quem é pai de menino, tem que prestar atenção nisso, hein? O cara lá pediu para namorar com a sua filha, fala, irmão, você trabalha? Não, não trabalho não, sai daqui da minha frente agora. Então, como que você vai entregar a sua filha, que você ama, que você cuidou, para um homem que não vai ter nem condições de botar comida na mesa dela? Então o dote também era para expressar, olha, eu tenho condições de sustentar a sua filha. Qual é o valor qual é o valor da sua filha? Eu vou pagar, eu estou disposto a pagar o preço que for necessário, porque eu quero ter ela como minha noiva. E ali entrava uma negociação. E quando você entrava num acordo, o noivo pagava o dote, ele pagava o preço, presta bem atenção. Vamos trazer a ilustração, que o pai da noiva, quem é o noivo? Todo mundo sabe quem é o noivo. Quem é o noivo? Jesus é o noivo. Quem é a noiva? A igreja. Quem é o pai da noiva? Não, esse é o pai do noivo. Jesus é o Filho de Deus. Então vamos lá. O pai do noivo é Cristo, é Deus. Cristo é o noivo, ok? A noiva é a igreja. Mas quem é o pai da noiva? Quem Jesus teve que pagar um preço muito alto para ter a noiva? Para quem? Para o mundo. Jesus teve que pagar um preço muito alto por você e por mim, para que nós, não só eu, não só você, sejamos a noiva dele. Nós somos a noiva de Cristo, amém? Eu não sou a noiva, nós somos a noiva, amém? A igreja é a noiva de Cristo. Então quem é as 10 virgens? Porque as pessoas costumam pregar que as 10 virgens é a igreja. Não, a igreja é a noiva. Vamos chegar lá. Agora eu gostei que eu peguei a atenção de vocês aqui. Então a gente entendendo que o noivo vai até o pai da noiva, paga um preço muito alto, entra num acordo, pagou o preço pela noiva. Agora ele é noivo daquela pessoa. Só que quando ele se tornava noivo, ele já não, tipo assim, não marcava a data de casamento, não. E essa é uma coisa muito interessante. Porque quando ele pagava aquele preço, acertava o dote com a noiva, naquela cultura existia um ritual. Ele chegava diante da noiva e falava, vou preparar um lugar para você. Como diz João 14:2, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu já não teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E por que ele falava isso? Porque o noivo, assim que ele entrava nesse contrato com o pai da noiva, ele tinha que ir para a casa do seu pai, preparar uma suíte de núpcia, aonde ele ia realizar ali a sua lua de mel. Só que essa suíte de núpcia, quando ele voltava para a casa do seu pai, por isso Jesus fala assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou para preparar um lugar para vocês. Ah, irmão, isso é poderoso demais. E quando ele ia para a casa do seu pai, ele tinha que preparar essa suíte. Mas não era uma suíte qualquer. Era uma suíte especial. Era uma suíte muito organizada. Não era algo simples de ser organizado. Tinha que ser realmente uma suíte muito bonita. Também para expressar a força de trabalho desse homem. Também para expressar que ele tinha condições de trabalho, de preparar um lugar para receber
a noiva. Então ele tinha que preparar uma suíte. E geralmente, essa suíte... Gente, desculpa. Era tantos detalhes que essa suíte se demorava-se para poder se arrumar, que geralmente levava um ano para esse homem preparar a suíte para a noiva. Geralmente, podia ser até mais, né? Ele preparava esse projeto e, para evitar a ansiedade, olha só que interessante, irmãos. Para evitar a ansiedade do noivo, porque de repente o noivo embrasado, né, querendo casar logo, querendo coisar, né, logo, ele podia falar: não, a suíte está pronta, já pode começar. Não. Só quem poderia dizer para o noivo que a suíte está pronta é o pai dele. O noivo não saberia nem o dia nem a hora que a suíte estaria pronta. Só o pai dele. A supervisão do preparo da suíte para receber a noiva, só quem poderia dizer é o pai do noivo. Porque ele já tinha passado por essa experiência e ele saberia como dizer se estava apto para receber. Então a palavra final vinha do pai do noivo. E é por isso que se Jesus fala, né? Mas a respeito daquele dia, a hora ninguém sabe, nem o anjo dos céus, nem o filho, senão o pai. Somente o pai sabe quando que vai o noivo buscar a noiva. E nesse momento que agora já foi feito o acordo, que o noivo diz para a noiva: vou preparar um lugar para você. Ele saía para preparar um lugar, começava a se preparar, mas nesse momento também a noiva começava a se preparar para o noivo. Ela começava a preparar o enxoval, para que o dia que ela não sabe o dia nem a hora, ela estivesse com tudo pronto. E não só o enxoval, mas ela também precisaria de uma lamparina cheia com óleo. Porque aquelas noites não era igual hoje. Apesar que aqui não tem muito poste de luz. O que ilumina as estradas aqui são os próprios carros. Mas as carroças lá não tinha farol alto nem baixo. Você tinha que andar com lâmpadas mesmo em terrenos rochosos. Não era asfaltado como hoje também. Então você tinha que andar com as lamparinas acesas nas ruas para poder caminhar. E geralmente o noivo ele vinha atrás da noiva de surpresa, de madrugada. Então a noiva sempre tinha que estar ali com a sua lamparina. Todo mundo sabe que é uma lamparina, né, gente? E com o seu óleo cheio, e com o seu enxoval pronto, para que se o noivo aparecer do nada, ela só, vai se colocar a roupa ali, já toca a lamparina e pá, começou. Mas agora o mais interessante também é que não só ela deveria estar pronta quando fosse solicitada a qualquer hora da noite, mas nesse período de espera, que demorava um ano ou mais, a noiva, quando ela fosse caminhar pela rua, ela tinha que usar um véu. E esse véu representava que ela pertencia a alguém, que ela estava prometida a alguém. Então, quando a noiva andava na rua, se você visse uma mulher andando na rua com um véu coberto, essa mulher era chamada de consagrada, separada ou comprada por preço. A história que eu estou contando, narrando aqui, como eram feitos os rituais antigamente, tem uma linha do tempo. E hoje estamos nessa linha do tempo. Amém? Estamos na linha do tempo que o noivo já pagou o preço, que saiu para preparar um lugar, e que agora a noiva precisa usar um véu, que a noiva ela é consagrada, que a noiva ela é separada, que a noiva de Cristo foi pago um alto preço por ela. E esse preço, né, como diz lá em 1 Coríntios 6,19, porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Neste período que ela usa esse véu, e o véu significa um posicionamento, a fim de que outros jovens não assediem ela, porque ela já estava prometida.
Ela já foi feita uma oferta, então ninguém podia mais fazer uma oferta de casamento. Irmãos, entenda bem, aqueles que não compreendem a nossa aliança com o Senhor tentarão oferecer para todos nós outros contratos. Vão tentar tirar o véu de você. A gente não está falando da igreja do véu, não, hein? Eles vão tentar tirar o véu. Você está entendendo que o véu significa que você é separado? Que alguém já pagou um preço para você? Que você pertence a alguém já? O véu se fala de um posicionamento. E qualquer pessoa que tire esse véu está violando o acordo que foi feito com o noivo. Não deseja um noivo. Então a gente deve resistir, irmãos, os contratos que oferecem a gente para que a gente não possa atrair o nosso noivo. Porque foi um preço muito alto que foi pago para que você e eu estejamos debaixo desse véu, debaixo desse posicionamento. Para que as pessoas no mundo, que quando olhem para você, você andando na rua, elas enxerguem um véu em você. Que você não seja mais um qualquer. Hoje a gente vê a igreja querendo ser parecida com o mundo. Então o que o pessoal do mundo vai fazer dentro da igreja? Se nós estamos tentando imitar eles. Eu falei, o que eu estou querendo fazer aí dentro se vocês que estão querendo vir aqui para fora? Vem aqui para fora, pô. Qual a diferença de você dentro de um ambiente onde nenhuma das pessoas ali proclama, onde está ali dentro de um ambiente onde ninguém ali usa o véu? Onde está num ambiente que ninguém ali fez um contrato de núpcia com o noivo. Será que eles conseguem enxergar o nosso véu? O nosso posicionamento é o nosso véu. Precisamos expressar que somos separados, consagrados e que alguém pagou um preço alto por nós. Esse tem que ser o nosso posicionamento. E aí, nesse período de espera, a noiva ela convoca as suas irmãs e suas amigas. E aí que entra as 10 virgens. Ela convoca essas meninas, ela convoca as suas irmãs, as virgens, e todas essas mulheres, elas deveriam ter lâmpadas com óleo prontos, também para quando o noivo chegar, elas poderem contribuir, iluminar as ruas, para quando o noivo for chegar até a noiva, as ruas têm que ser iluminadas pelas amigas da noiva, pelas virgens. E quando o noivo ele chega na casa da noiva, também precisa para levar até a casa deles de pessoas iluminando as ruas. Mas vamos chegar nessa parte. Mas nessa altura que a noiva está esperando, nessa altura que o noivo está preparando o lugar, se alguém chegasse para o noivo assim e falar assim, e aí cara, quando que vai ser seu casamento? Quando será aquele grande dia? O noivo era obrigado a responder, só meu pai sabe. Só o meu pai sabe. Lá em Mateus 24:36, né? Vou repetir. Mas a respeito daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, senão o pai. Mas agora o noivo está pronto. O noivo preparou a suíte. E aí, o pai fala para o menino, garoto, chegou a hora. Pode casar, a suíte está bonita, você pode receber sua noiva. O que o noivo fazia? O noivo chamava os seus amigos também. E o que os seus amigos faziam, irmão? Na hora da madrugada, à meia-noite, os amigos do noivo, eles tinham que sair na rua, na frente do noivo, né, para dar aquela surpresa para a noiva. O noivo vem. E começava a anunciar que o noivo estava vindo. O noivo vem. O noivo está vindo. E aquela rua agitada, né? Hoje, vamos supor, à noite aqui, começar uma gritaria na rua, todo mundo sai na janela para ver. E hoje as janelas são mais fechadas, as paredes são mais grossas. Mas naquela época, aquela paredezinha, aquela janelazinha de madeira, as pessoas, qualquer barulho na rua, aquele silêncio dos grilos, qualquer barulho as pessoas escutavam, então todo mundo começava a sair na rua para saber quem era o noivo e quem era a noiva. E aí os amigos do noivo começavam a anunciar, o noivo vem. E é interessante porque era uma surpresa, né? Era conhecido como o roubo da noiva.
né? Lá em 2 Pedro 3,10 diz: porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Por que essa passagem? Porque quando o noivo ele ia buscar a sua noiva, ele ia como um ladrão na noite. Apesar do anúncio, não era que ele estava roubando ela, mas era algo romantizado para aquela época, porque ele já tinha pago um preço por ela, né? Mas era porque era surpresa. Então, como ladrão, era de surpresa, era chupetão, né? Que a gente chama, né? De chupetão. Então, algo surpreendente, algo do nada, o noivo vem. E os amigos do noivo começavam a anunciar: o noivo vem, o noivo vem. Lá em Mateus 25,6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Né? Quem é o amigo do noivo? O Espírito Santo. O Espírito Santo anuncia: ele está vindo, o noivo vem. Apesar de ser uma parábola que muitos levam para a escatologia, para mim é mais uma parábola de mais o que? Vigiem. Preservem o véu, porque o noivo vem e você não sabe o dia e nem a hora, só o Pai sabe. Mantenha as lamparinas acesas. Mantenha as lamparinas com óleo. O que é lamparina? O que é óleo? Calma, vamos chegar lá. Preste bem atenção. A noiva... O Espírito Santo, ele usa, como amigo do noivo, ele usa eu e você, meus amigos, para anunciar a vinda do noivo. Lá em João 15:15, diz: já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Ou seja, servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu ouvi do meu Pai: você está pronto. E eu digo para vocês: o noivo está indo, anuncie. O noivo vem. Você é amigo de Cristo? Anuncie. O noivo está vindo. A festa vai acontecer. E ao ouvir o grito, né, o noivo vem, as pessoas iam para as ruas, a noiva ficava sabendo, ela começava a preparar seu enxoval ali, a sua roupa, se preparava, se ordenava, não era, ardonava. E ela começava a acender a sua lamparina, né? E era interessante porque quando o noivo chegava na casa da noiva, as amigas, as virgens, tinham que estar lá já, com as lamparinas acesas, para ajudar o noivo a chegar naquela rua escura. E não só isso, mas para identificar o noivo. Porque podia ser um charlatão, a noite escura, podia ser qualquer um disfarçado de um noivo, para poder roubar aquela mulher. Então as amigas iluminavam também, não só o caminho, mas para identificar qual é o noivo. Então o noivo chegava, buscava a sua noiva. E agora vamos ler em Mateus 25:13. 25:1, capítulo 25, versículo 1. Projeta aqui para mim. Pegar o celular, né? Botar aqui assim. Amém. Versão NAA. Se tiver muito diferente da sua versão, quando eu estiver lendo aqui, preste atenção na minha para você não se perder. Agora vocês entenderam como que era feito um casamento, uma cerimônia de casamento, né? O noivo pegava a noiva, ele chegava lá, as amigas da noiva com a lamparina acesa recebiam o noivo, iluminava as ruas para o noivo chegar até a noiva com essas lamparinas. Depois de chegar na casa da noiva, elas iluminavam até a festa de casamento que era na casa do noivo. Vocês entenderam o papel das noivas? Amém? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Já estava fazendo mais sentido? Preste bem atenção. Então, o reino dos céus será semelhante a quem? A 10 virgens. Ele está falando que é semelhante às lamparinas? Ele está falando sobre qualquer outra coisa? Não, ele está falando já no início do texto. Preste bem atenção
Porque o reino dos céus é semelhante a essas virgens. Então já está dando aqui já de cara a quem você tem que prestar bem atenção. E ele começa a falar, 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As 10 eram virgens. A virgindade fala até sobre a santidade. Sobre a espera. E 5 imprudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E agora eu quero falar para vocês sobre o que é de fato as lamparinas e o óleo. Algumas pessoas falam que o óleo é o Espírito Santo, que o óleo é a salvação. Eu não acredito que alguém está com a lamparina com óleo, por mais que acabe, vai perder totalmente o óleo a ponto de não conseguir mais usar. A verdade, irmãos, que as lamparinas significa a estrutura que se usava para que alguém se chegasse até o noivo. Mas precisava estar com óleo. Irmãos, a lamparina, ela representa o seu dia a dia, a sua rotina, a sua vida comum. Agora, a sua vida comum está com óleo? O seu dia a dia tem óleo? O seu dia a dia tem o Espírito Santo? Para que se o noivo vier do nada, você tenha óleo. O óleo, irmão, aponta para o relacionamento com Deus. Não importa como que está a sua lamparina, como é o seu dia a dia. Importa se você tem relacionamento com Deus. Por quê? Naquele grande dia, ele vai falar, eu não conheço você. Ele está falando que você foi... Não, já paguei o preço. Não, ele está falando, eu não conheço você. Conhecer, e eu gosto de usar muito o exemplo do Neymar. Quem é que conhece o Neymar? Sabe quem é o Neymar? Todo mundo. Você já foi na casa do Neymar? Quem já foi? Tu já foi? Já? Com exceção. Depois a gente conversa aí. Alguém já foi lá em Paris, na casa do Neymar? Não, né? Tá bom. Então, todo mundo aqui conhece o Neymar, verdade? Sim. Todo mundo aqui já foi na casa do Paris dele? Não. Por quê? Porque ele não conhece a gente. Porque ele não conhece vocês. Quem vai na casa dele são os amigos dele, quem ele conhece. Não interessa se você conhece Deus. Interessa se ele conhece você. E ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Não interessa se você quer, se ele não te conhece. E esse conhecer Jesus, e esse Jesus te conhecer só vem através de quê? Relacionamento. Você precisa ser o amigo do noivo. Você precisa ser a virgem que ilumina o caminho, que facilita o caminho do noivo até encontrar a noiva. A sua vida, ela está que tem que estar, não importa a hora, o dia, mas você tem que ter relacionamento com Deus. Você precisa estar com óleo, meu irmão. A gente precisa nos encher do Espírito de Deus, do relacionamento com Deus. Não, irmão, não me interessa e não interessa muito menos a Deus se você está cansado do seu trabalho, se você está chateado, se suas contas estão atrasadas. Não interessa. O relacionamento, amar a Deus acima de todas as coisas, está acima do seu probleminha. Desculpa falar probleminha, espero que vocês não se ofendam, espero que vocês entendam que isso que eu estou falando é em comparação ao amor do noivo por você. Nada pode ser maior, tudo que você tem é muito pequeno para usar como desculpa para você não ter um relacionamento com alguém que pagou um preço muito alto por você.
A sua lamparina, a sua vida precisa estar cheia do relacionamento e pelo amor de Jesus. Pelo amor do noivo. Se você é amigo do noivo, se você é amiga da noiva, você precisa facilitar o encontro do noivo e da noiva. Porque se não tiver lamparinas acesas, o noivo não vem. Vocês estão entendendo? Porque é importante, né, esse pano de fundo sobre o casamento. E no versículo 5, e como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Ficou 5 imprudentes que dormiram? Não, foram todas, as prudentes e imprudentes. Porque a vida que nós levamos também nos cansa, podemos até dormir, descansar. Podemos ter o nosso descanso, podemos curtir e viver a vida. Mas não podemos deixar, nesse momento também, de estar sem óleo, de estar sem relacionamento. Não interessa o que você vai fazer, tenha relacionamento. Não interessa se você vai curtir a vida, vai viver a vida, mas curta, viva com relacionamento com Deus. Então posso fazer o que eu quiser. Meu irmão, se você tem relacionamento com Deus, você não vai fazer o que você quiser. Não vai mesmo. Porque se você está fazendo o que você quiser, você não tem relacionamento com Deus. Não há o Espírito Santo em você. Reflita, eu tenho o Espírito Santo de Deus? Porque eu vivo do jeito que eu quero. Você não foi chamado para viver do jeito que você quer. Você foi chamado para viver do jeito dele. Porque nós pertencemos ao noivo. E precisamos usar um véu para dizer que somos consagrados, separados e teve um preço muito alto pago por nós. Amém? Precisamos preservar o véu. Precisamos ter as nossas lamparinas cheias do óleo. Precisamos que no nosso dia não tenha mais desculpas para não se relacionar com o noivo. O noivo é o mais importante. O noivo é a peça-chave para as nossas vidas. Não podemos mais viver sem o noivo sequer um dia, nem no nosso descanso. Então todas as noivas, as virgens dormiram. E no versículo 6 vai dizer: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao encontro dele. Não importa se você está vivendo sua vida, importa se você tem relacionamento com Deus. E se você tem relacionamento com Deus, você aponta o caminho do noivo para a noiva, e da noiva aponta a face do noivo. As lamparinas, o óleo, não só revela, aponta a volta de Cristo, não só vai agilizar a volta de Cristo, vai facilitar o caminho de Cristo, mas também revela quem é o Cristo, irmãos. O óleo, o relacionamento te revela quem é o Cristo, para você não cair em qualquer conto de fada, para você não engolir qualquer sapo, qualquer teologia. O que vai te fazer não cair em qualquer besteira, em qualquer anátema que é pregado por aí, é o seu relacionamento com Deus. E como nos relacionamos com Deus, irmão, precisamos praticar as disciplinas espirituais, irmãos. Não é segredo e não é novidade. Leitura da palavra, jejum e oração. Não existe outro modelo, não existe fórmula mágica. Vir ao domingo aqui na igreja não é para você encher sua lamparina. É para todas as lamparinas iluminarem já o caminho do noivo. Quando nos reunimos aqui diante da noiva, estamos revelando a face do noivo. Porque as nossas lamparinas acesas com óleo revelam: esse é o noivo. O noivo vem. E começa a anunciar: o noivo vem. Esse é o noivo. Nós precisamos preservar o caminho do noivo e preservar a identidade do noivo.
Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem-nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As imprudentes pedem às prudentes: me dá um pouquinho do seu óleo, porque as nossas estão apagando. Te pergunto, como você compartilha o seu relacionamento íntimo com Deus com alguém? Irmão, o óleo não dá para ser compartilhado. A Jezeliel não pode compartilhar o óleo dela com você. Não dá. Porque é o relacionamento dela com o noivo. Só ela e o noivo. Só ela e Cristo. Nós não podemos compartilhar o nosso relacionamento íntimo com Deus. E algumas pessoas, né, a teologia antiga diz que o homem é o sacerdote do lar. Irmãos, o homem não é o sacerdote do lar. Todos nós somos sacerdotes, porque o nosso óleo não pode ser compartilhado. Você entende? Principalmente, eu vou te falar, mas isso é muito fácil para as mulheres, tá? Mais fácil para as mulheres do que para os homens. A mulher não precisa de um homem para se chegar a Deus. Ah, meu marido não vai na igreja, por isso eu não vou, porque ele é o sacerdote do lar. Não vai ter desculpa. Porque quem te chamou foi um noivo. Não vai ter desculpa. E por que eu falo que isso não é um problema? Irmãos, as mulheres, é muito mais fácil você ver uma mulher sozinha numa igreja do que um homem sozinho sem a mulher. Não é verdade? Geralmente, se um homem está firme na igreja, a mulher também está. Mas é muito comum você ver uma mulher sozinha na igreja e o homem lá no bar bebendo e a mulher pagando um preço ali de oração. Não é verdade? Não é verdade? A mulher precisa do homem? Ainda mais no dia de hoje. A gente depende mais dela do que delas da gente. A verdade é essa. Eu não estou exaltando a mulher, não. É só um fato. Mas as prudentes responderam não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão ao que vendem e comprem óleo para vocês. Preste bem atenção. E as prudentes respondem: não. Não vou compartilhar o meu óleo com você. Então, quando alguém quiser o seu óleo, quando alguém te chamar para te tirar do relacionamento com Deus, qual é a resposta? Não. Qualquer coisa que te afaste do seu relacionamento com Deus, que tira o óleo da sua lamparina, qualquer coisa dentro da sua rotina que vai esvaziar o seu óleo, que vai tirar o seu óleo, a resposta é: irmão, qualquer coisa, até o seu trabalho, onde você mora, qualquer coisa que te afaste do relacionamento com Deus, que esvazie o seu óleo, a sua resposta é: vamos para a boate? Vamos encher a cara? Vamos viajar, vamos deixar de ir para a igreja, porque nós somos a igreja onde estiver, aleluia. Não. É a nova classe, né? Os desigrejados. Eu não culpo os desigrejados não, tá, irmãos? São pessoas que foram feridas, talvez, magoadas, ou nem conseguem encontrar uma igreja para congregar, porque é onde encontra se fala só besteira. Então, talvez a culpa não é dos desigrejados. Talvez a culpa é sua, é minha, por não acender nossas lamparinas para mostrar e revelar quem é o noivo. A culpa é nossa, irmãos. A culpa é nossa, porque o mundo está em trevas, porque as nossas lamparinas estão apagadas e não aponta para o noivo, não aponta o caminho para o noivo encontrar com a noiva. Não terceirize a culpa. Qual é o critério? O único critério na Bíblia que diz que quando isso se cumprir, Jesus volta.
quando o evangelho for pregado para toda criatura, quando o óleo revelar para toda criatura a face do noivo, quem carrega o óleo? Nós. Quem está atrasando a volta de Cristo? Nós, irmãos. Não podemos só cantar Maranata, ora vem, se nós não somos pessoas Maranata. Precisamos ter o caráter Maranata, a rotina Maranata, a fala Maranata, o ouvir Maranata, os olhos Maranata, para que aquele grande dia a gente possa escutar as trombetas tocando e anunciando: o noivo vem. Eu não vejo a hora, irmãos, de ouvir: o noivo vem. E saindo elas para comprar o óleo, preste bem atenção, as mulheres estavam sem óleo, não foi por falta de oportunidade não, porque elas tinham dinheiro para comprar o óleo. Tinha pouco óleo. Elas não estavam sem óleo porque não tinha dinheiro. Não existia desculpa para elas não estarem sem óleo. Não existe desculpa, irmão, para você estar sem óleo. Não tem desculpa. Não seja um menino espiritual, uma criança, um moleque espiritual. Amadureça. Cresça. Para de terceirizar a culpa do seu relacionamento com Deus, com seu marido, com sua mulher, com seu trabalho. Para com o seu cansaço. Para, irmãos. Porque não vai ter desculpa. E saindo as para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhe digo que eu não conheço vocês. Portanto, versículo 13, portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Irmão, não é sobre começar o seu ministério queimando por Jesus com suas lamparinas. É sobre permanecer queimando. Não é sobre uma chama intensa. É sobre uma chama que não se apaga. Não é o tamanho da chama de amor, mas é sobre permanecer amando. A Bíblia o tempo todo fala: permaneça fiel, permaneça. Não é sobre intensidade. É sobre permanecer fiel àquele que é fiel. 10 virgens tinham lamparinas. 5 virgens somente tinham óleo. E agora, o que são as 10 virgens? Interessante que 5 imprudentes e 5 prudentes. Ah, chegamos no ápice aqui, você está doido para saber, né? Irmãos, somos o amigo do noivo, somos as virgens. Somos aqueles que preparam, anunciam o caminho do noivo, mas também somos aquele que revela a face do noivo através do nosso relacionamento, que mostra o caminho para o noivo e que mostra o caminho do noivo e da noiva para consumar ali a sua noite de núpcia, até a festa do casamento. Eu não vou dar mais o pano de fundo depois da festa de casamento como é que é. Se você quiser, você pesquisa e vai estudar você. Que é aqui que a parábola acaba. Efésios 4, 11 e 12 diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Nós, a igreja. Então, os 5 ministérios é para edificação da igreja. O que as virgens prudentes fizeram? Edificaram um caminho para o noivo.
Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. As 5 prudentes, irmão, e as 5 prudentes falam sobre os 5 ministérios. Como assim? Mas tem 10. Tem 5. Não tem 10. Tem 5 tem 5 ali apóstolos, profetas, evangelistas que estão com o seu relacionamento com Deus. Porque deixa eu falar uma coisa. Luiz, eu não sei meu chamado, eu não sei o meu ministério, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu tenho que fazer na igreja. Vai falar com o noivo, ele vai te falar como edificar o caminho, como revelar a face dele para o mundo. Todos nós, irmãos, sem exceção, foi chamado para um ministério para edificar a igreja. Todo mundo. No mínimo, um desses 5 ministérios que eu citei aqui você tem. Algumas pessoas é muito evidente o ministério. Eu vejo o Marco, a Cândido como evangelista e como os profetas de Deus. Não é preciso nem muito tempo para você sentar com eles para você perceber isso. Eu vejo muito nítido isso. E cada um de vocês tem isso. E eu consigo enxergar em cada um de vocês o ministério que Deus tem para vocês. Mas eu que tenho que ver? Por quê? Eu desenvolvo o meu papel para aquilo que fui chamado. A minha lamparina tem que estar acesa. E eu não consigo compartilhar isso com você, não importa qual ministério que você é. Um pastor com a sua lamparina acesa, que é mestre, ele vai fazer o quê? Ele vai acolher, vai cuidar e vai ensinar. Um mestre com a sua lamparina acesa, o que ele vai fazer? Ele vai aprender e vai reter. E vai arrotar conhecimento. Um evangelista que está com a sua lamparina acesa, ele vai anunciar, o noivo vem e revelar a face do noivo e apontar para Cristo. Mas o noivo com a sua lamparina apagada, o que ele vai fazer? Vai anunciar o seu próprio reino. Vai falar só de si, daquilo que interessa. Um profeta que fala em nome de Deus com as suas lamparinas acesas, ele vai falar para exortar, para edificar e para consolar. E para te aproximar mais de Deus com as suas profecias. Não é esse que te digo que a sua vizinha tem inveja do seu cabelo, não. Esse aí é o profeta do Pix. Esse é o profeta que está com a lamparina vazia, irmãos. Deixa eu te falar. Não interessa qual é o seu ministério, encha ele com óleo. Vamos ficar de pé? Vocês estão felizes com Jesus ainda? Amém. Amém? Amém, né? Achei que depois dessa o pessoal ia ficar meio que triste com Jesus. Irmãos, eu como alguém que não se vende seus princípios por benefícios, nunca vou falar aquilo que vocês querem ouvir. Mas aquilo que o Espírito Santo move a gente para falar. Amém? Então se você quiser uma palavra triunfalista, vai procurar, sei lá, David Leonardo, o Brunet, vai procurar esses caras aí, esses popstar gospel. Tem muito homem de Deus famoso, tá? Eu até gosto do David Leonardo, pra ser sincero com vocês. Não tem nada contra eles, não. Conheço muita gente que foi apresentada a Cristo por causa desse cara. Esse irmão, né? Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa pra vocês muito séria. Exerça seu ministério, como Paulo fala para Timóteo, plenamente. Para que o noivo não diga, eu não conheço vocês, irmãos. A satisfação da minha vida vai ser chegar naquele grande dia, ele falar, servo bom e fiel. Porque ele já falou, irmãos, estou indo preparar-vos um lugar para vocês. O preço já foi pago. Estou indo preparar-vos um lugar para vocês. Vamos cumprir o nosso papel de manter as nossas lamparinas acesas, revelando a face do noivo, revelando o caminho do noivo para se encontrar com a noiva. E participar dessa festa, meus amigos.
Vamos participar dessa festa. Quem quer participar dessa festa do noivo e da noiva? Todo mundo gosta de uma festa de casamento, como pra caramba, né? Ué? Aqui não. Já foi algum casamento aqui? Não? Eu vou marcar no Log Home. Irmão, precisamos anunciar o noivo. Precisamos não negociar as nossas lamparinas. Precisamos dizer não para alguém que quiser roubar o nosso óleo. Precisamos, irmãos. Jesus, obrigado pela essa manhã, Pai. Obrigado por nos revelar cada vez mais